Mas vamos agora aprofundar esta posição da líder do CDS-PP, Assunção Cristas. Boa noite, bem-vinda ao Jornal da Noite. A senhora foi muito clara dizendo que o Primeiro-Ministro tem que voltar e tem que os demitir, mas sabe que isso não vai acontecer. Os atos ficam com quem os pratica e o Sr. Primeiro-Ministro, se de facto continuar a insistir nesta ausência de ação firme e clara para pôr ordem no seu governo e para pôr ordem na administração, ainda por cima numa área tão sensível quanto esta, que são as áreas de soberania, eu creio que o Sr. Primeiro-Ministro fica numa situação muito frágil. Repare que nós não estamos a falar de situações quaisquer, estamos a falar daquilo que está no mais fundo e no coração da organização de um Estado, a área da proteção das pessoas, proteção dentro, proteção fora, portanto, defesa, administração interna, segurança, proteção civil. São áreas muito, muito sensíveis. Já lá vamos em pormenor, mas nesta questão de macropolítica, diga-me, as suas declarações são uma crítica óbvia para António Costa. O senhor não devia estar de férias e o Ministro dos Negócios Estrangeiros não é substituto à altura. Não é esse o ponto. Não? Na nossa perspectiva, o ponto é nós temos dois ministros que não mostraram estar à altura das suas responsabilidades. Nós tivemos uma atitude de muita cautela, de muita prudência e de tranquilidade. Deixámos passar todo o tempo, perguntámos ao Sr. Primeiro-Ministro, fizemos 25 perguntas muito concretas sobre as questões dos incêndios, esperámos que houvesse uma reação por parte do Primeiro-Ministro, não houve. No debate quinzenal de quarta-feira eu voltei a insistir nesta matéria, é preciso que haja uma retirada de consequências políticas. Na altura estávamos a falar da questão dos incêndios, entretanto sobrepôs a questão do roubo de tanques, que é gravíssima, e o que ouvimos do Primeiro-Ministro foi nada. Portanto, os ministros não se demitiram por moto próprio, ou não sabemos se terão sugerido, mas tal não foi aceito. O Primeiro-Ministro não toma uma decisão em relação a esta matéria. Estas coisas acontecem também e sente-se uma falta profunda da autoridade do Estado. Atenção, quando eu disse isso não vai acontecer, é o que penso que não vai acontecer, porque acontecer já teria acontecido. O que eu lhe pergunto é, essa demissão, o que é que ela resolve, de facto, em ambos os casos? Olha, em primeiro lugar, dá um sinal claro de que o Governo está interessado em restaurar a confiança de todos os portugueses e em restaurar a credibilidade externa. Como é evidente, eu não estou a dizer diretamente que a Sra. Ministra é culpada de um incêndio ou o Sr. Ministro é culpado de um roubo, mas a verdade é que em política há responsabilidades políticas e há, sobretudo, um sinal de restaurar a confiança que nós já percebemos que estes dois ministros não estão à altura de o poderem dar e de o poderem ter. Portanto, mas o Primeiro-Ministro entende... Indo mais acima, falemos do chefe deles. O Sr. Primeiro-Ministro está em condições de mudar os seus ministros. Eu não entendo que nós devamos saltar etapas. Nós somos muito cautelosos e medimos cada coisa que fazemos e cada atitude que tomamos. Temos tido muita tranquilidade pedindo ao Sr. Primeiro-Ministro que tome conta dos assuntos. Fiquei absolutamente chocada quando, no debate quinzenal último, o Sr. Primeiro-Ministro disse que tinha curiosidade em saber quais eram as respostas para as perguntas que todos nós fazemos. Ora, um Primeiro-Ministro não pode ter curiosidade, tem que ter ação firme para ter respostas. E é ele que tem que dar as respostas através dos seus ministros. No caso Sabe que o Sr. Primeiro-Ministro respondeu-me que não havia problema nenhum em vários organismos falarem todos ao mesmo tempo e com versões contraditórias. E aquilo que nós estamos neste momento a fazer é de novo a dizer ao Sr. Primeiro-Ministro: tome as rédeas do seu governo, ponha ordem no seu governo, ponha ordem na administração, ajude a restaurar a confiança perdida nas instituições na área de soberania. Vamos ver o que é que o Sr. Primeiro-Ministro vai fazer. No caso de Tancos, portanto, basicamente o CDS pede que tem que haver responsabilidades, alguma cabeça vai ter que rolar. No caso de Tancos, como vimos aqui na primeira reportagem, rolaram 5 cabeças de militares abaixo do chefe de Estado-Maior do Exército. Já estão a ser tomadas medidas ou pensa que é pelo lado errado? Olha, eu creio que quando acontece uma situação desta gravidade e há um ministro ou um primeiro-ministro que esperam que as questões se resolvam a um outro nível e que com esse nível se lidam responsabilidades políticas, nós estamos a pensar muito mal. O comando vem de cima. Obviamente que há as hierarquias todas militares, mas há um governo, e há um governo que tem o comando de todo o país e que tem também, no limite, esta função de coordenar esse comando para baixo. E eu creio que o exemplo não está a ser dado de cima, e isso é grave, e sente-se.
é grave e sente-se. E não é por acaso que neste momento nós já vemos, de facto, um grande incómodo dentro do Exército. Obviamente o que nós ambicionamos é um país em que haja ordem, haja autoridade, que o Estado seja respeitado e que os cidadãos tenham confiança nesse Estado. E que de fora haja credibilidade e confiança no país. Se há coisa que é particularmente chocante e que nos envergonha, são as notícias que aparecem todos os dias em Espanha a propósito de Portugal. Sim, mas sobre notícias e o que elas são e se são verdade ou se às vezes não são, isso levava-nos a uma nova certeza, mas aparecem mas não é bom. A conversa aqui que me traz. Em termos políticos, isto adapta-se a muitos desportos, mas no ténis há uma forma de jogar que é jogar no erro do adversário. Será que o CDS, nesta altura, quer convencer os portugueses que a sua grande prioridade é a questão das florestas e é a questão da defesa e da segurança, apenas porque o Governo terá falhado clamorosamente? Rodrigo, para mim as coisas são muito simples. Obviamente que nós não criticamos um governo se tudo estiver a correr bem numa determinada área. Nós temos como função na oposição fiscalizar o governo e pedir explicações ao governo. Nós estamos a pedir explicações ao Governo no caso dos incêndios há mais de 2 semanas e o Governo simplesmente não as dá e entende que não tem nada a ver com o assunto, que isso ou é com os técnicos ou é com os organismos ou pede o relatório, mas tem muita curiosidade para saber as respostas, mas não quer dar nenhuma resposta aos portugueses. Isto não é admissível. É um rombo brutal na confiança que os portugueses têm de ter no Estado. E repare, numa área onde, de facto, o Partido Socialista nunca teve particular interesse ou acarinhou de forma especial, e vê-se nisto mesmo, nas áreas de soberania. Ora, as áreas de soberania, para quem estuda minimamente ou olha minimamente para a realidade dos países, são o núcleo, o centro daquilo que é ser um país soberano, independente e um Estado de Direito. Não é possível vermos estas áreas tão desprotegidas e, volto a dizer-lhe, demos espaço mais do que suficiente para o Governo tomar posições e simplesmente o Primeiro-Ministro estar omisso. Isso sem dúvida, e não faltam pensadores políticos ao longo dos séculos que dizem que um Estado que não protege os seus cidadãos não serve absolutamente para nada. Vou-lhe dizer uma coisa, eu gostaria imenso de estar a discutir as questões que se andam a passar muito mal na área da educação e de poder ter espaço mediático e político para as sinalizar, como na área da saúde. Aliás, ainda agora com o caso das enfermeiras especialistas na área dos partos. São tudo situações muito relevantes. Os exames, que foi uma vergonha que se passou no final do ano, mas acha que há espaço mediático para discutir outra coisa que não seja isto que vai ao coração da soberania e da existência do Estado, que vai ao coração do sentimento de confiança que os portugueses podem ter no seu Estado e no seu Governo? Ou também porque é notícia hoje, não? Não é porque é notícia hoje, é porque é notícia há 2 semanas e meia. Há 2 semanas e meia que nós estamos à espera de respostas. Não é só hoje. Assunção Cristas, o nosso tempo está terminado, indico-me daqui. De qualquer forma, ficou claríssima a sua posição. Rodrigo. Agradeço a sua presença no Jornal da Noite, a líder do CDS-PP, Assunção Cristas.